Boa noite, pessoal. Vamos começar só para organizar a aula de hoje. A gente vai, então, analisar dois momentos. No primeiro momento, a gente vai analisar a estabilidade de órbitas circulares. E depois vamos dar seguimento. Vamos aguardar aqui o aluno entrando, a gente começar a discussão. Boa noite. Então, só para organizar a aula, né, eu estava comentando então que a gente vai analisar dois momentos. O primeiro momento a gente vai analisar então a estabilidade de órbitas circulares, né? Vamos analisar para que tipos de lei de forças a gente vai ter órbitas fechadas, sujeitas à perturbação, certo? Então, a gente vai estudar no primeiro momento qual é que é o efeito de perturbação sobre uma órbita estável, né? Principalmente circular. E depois a gente vai analisar o fenômeno de precessão do pericentro, né? A gente vai mostrar que quando a gente está com órbitas planetárias perturbadas, o efeito dessa perturbação é a precessão do pericentro, ou seja, o pericentro muda de lugar a cada período de revolução. Então, basicamente, esses são dois conjuntos de temas que a gente vai analisar na aula de hoje, dentro do contexto de estabilidade de órbitas, né? Então, começando com o assunto de estabilidade de órbitas circulares, normalmente aqui eu estou me restringindo a órbitas circulares, né? A gente pode ter órbita circular desde que a energia mecânica do sistema coincida com um ponto de extremo, né, local da função energia potencial efetiva, né? E o raio de órbita seria nós denominamos isso quando a gente introduziu os pontos de retorno radiais, né? E órbitas circulares, no caso em 3D, né? Em forças centrais, nós deduzimos raio de órbita circular como sendo R barra, né? Apesar de eu poder ter órbitas circulares, mesmo quando isso ocorre, né, fora do ponto de equilíbrio estável na função energia potencial efetiva, né, ou seja, no mínimo da função energia potencial efetiva, eu vou ter sempre órbitas circulares, né? Mas não quer dizer que elas sejam estáveis, né? Para elas serem estáveis, é um dia difícil hoje, certo? Tal como eu estava comentando, a gente vai ter órbitas estáveis, né? Desde que o raio de trajetória corresponda a um mínimo da função energia potencial efetiva, né? Certo? Eu posso ter órbitas circulares, mas que não coincidam com os mínimos da função energia potencial efetiva, e essas órbitas, obviamente, não são estáveis. Então, para eu ter estabilidade de órbita circular, eu tenho que garantir que esse raio de trajetória circular corresponda a um ponto de mínimo da minha função energia potencial efetiva, né? E a gente vai estudar, de agora em diante, qual é o efeito de eu perturbar essa órbita estável. Desde que eu tenha uma órbita estável, qual é que é o efeito da perturbação sobre ela. O que é uma perturbação? É a força efetiva na interação da partícula com outras forças centrais que não sejam a força principal, né, que dá origem à trajetória circular dela, né, com o campo de força principal. No caso da gravitação, é toda a força efetiva de todos os outros corpos celestes, menos o Sol, né, que dá interação gravitacional dominante, né, sobre a partícula. Bom, a gente mostrou, primeiro aqui eu vou ver as condições, né, nós temos duas condições que têm que ser satisfeitas, né, para que a órbita seja estável, né. Para começar essa análise, eu vou lembrar da segunda lei de Newton para forças centrais, né, F de R, no caso, na direção radial. A gente mostrou isso algumas aulas atrás, né, que a massa vezes a aceleração radial é igual a dois termos, né, um dos termos envolve o quadrado do momento angular, que é uma quantidade conservada em forças centrais, e a própria força radial. Então,
a aceleração depende desses dois termos aqui, né? O quadrado do momento angular e da força radial, né? Lembrando que a força radial ela é escrita em termos do negativo da derivada radial da função energia potencial, né? Que é uma função de R para funções, para forças centrais, né? Lembrando que a gente pode sempre escrever o termo quadrático aqui no momento angular em termos da derivada radial da lei 1 sobre R ao quadrado, né? Ou seja, eu posso escrever L2 sobre NR ao cubo, que é esse primeiro termo aqui da segunda lei radial, né? Pode ser escrito como negativo da derivada radial da função ou da quantidade L quadrado sobre 2mR ao quadrado. Ou seja, eu posso reescrever esses dois termos da direita em termos de derivadas radiais, na verdade, negativos de derivadas radiais, como eu estou fazendo aqui, né? A gente consegue identificar o que os dois termos, né, escrito em termos de derivadas radiais, né, o que a gente está derivando radialmente no lado direito aqui, nada mais é que a própria função energia potencial efetiva, né? Então, eu consigo mostrar da segunda lei na direção radial que a massa vezes a aceleração radial da partícula, né, sujeita a um campo de força central F, né, é igual ao negativo da derivada radial da função energia potencial efetiva, né? Certo? E aí a gente pode ler toda a dinâmica a partir dessa equação, né? Bom, como a gente está analisando trajetórias circulares, né? A nossa trajetória tem tamanho radial fixo, né? Que a gente está chamando R barra. Isso significa que a derivada, a velocidade radial R ponto e a aceleração radial R2 pontos são ambas nulas, né? Isso implica para nós, né? Que se a trajetória da partícula é circular, ela tem que obedecer esta condição aqui, né? Porque a gente sabe que a aceleração radial é nula, automaticamente a partícula tem que obedecer esta igualdade aqui, né? Isso corresponde ao fato que a derivada da função energia potencial efetiva na direção radial, em relação a R, né? Calculada em R igual a R barra, ou seja, com distância radial igual o raio de órbita dessa trajetória circular, né? É nula, né? Ou seja, é um ponto de extremo, né? Esse ponto de R igual a R barra é um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio, né, da função energia potencial efetiva. Mas lendo diretamente da aceleração radial, a gente consegue mostrar que se a partícula tem trajetória circular, ela tem que obedecer a esta relação aqui, né? Lembrando que a força aqui está sendo calculada na trajetória radial. Aqui nós já fixamos o R, né? O R é igual a R barra. Se a gente isolar a lei de força aqui, a gente tem a primeira condição de estabilidade para a órbita circular, que é esta relação aqui, essa igualdade, né? A lei de força calculada no raio de órbita circular tem que ser igual a negativo da razão do L ao quadrado por mr barra ao cubo, onde R barra é o raio de órbita circular. Essa primeira condição aqui é basicamente a condição que o R barra é um ponto de extremo da função energia potencial efetiva, né? Obviamente, a gente tem que impor uma segunda condição, que esse ponto de extremo em R igual a R barra seja um ponto de mínimo, né? Da função energia potencial efetiva, aí sim a trajetória circular vai ser estável, certo? Então, nós vamos ter que impor a segunda condição de estabilidade de órbita, que tem a ver com ele ser um ponto de mínimo, né? Para ele ser um ponto de mínimo, significa que a derivada segunda da função energia potencial efetiva calculada em R igual a R barra tem que ser positiva, né? Tem que nos dar uma quantidade positiva definida, né? Aqui eu estou calculando quanto é que é a derivada segunda da função energia potencial efetiva, né? A gente já mostrou que a derivada primeira da energia potencial efetiva é o negativo desse lado direito da equação segunda lei radial, né? Esta quantidade aqui é justamente a derivada de primeira ordem da função energia potencial efetiva. A gente vai derivar mais uma vez. Quando nós derivamos mais uma vez, a gente vai obter esta expressão aqui para a derivada segunda da função energia potencial efetiva, quando R igual a R barra, né? Claro. Obviamente, agora, nesse caso, na derivada segunda da energia potencial efetiva, vai envolver na nossa segunda condição, para a estabilidade da órbita circular, a derivada da lei de força, né, calculada em R barra. Para o ponto C de mínimo, né, para a trajetória circular ser ponto de mínimo, esta quantidade aqui tem que ser positiva, né, ou seja,
esta quantidade aqui tem que ser maior que zero, né? Aqui eu vou multiplicar ambos os lados por r barra sobre 3 para a gente retirar o 3 aqui do primeiro termo, né? E eu vou obter, então, esta quantidade aqui. Na verdade, eu estou multiplicando por r barra sobre 3 dos dois lados, porque no primeiro termo, se eu faço essa operação, eu vou obter justamente o negativo da primeira condição de estabilidade, né? Se eu multiplicar, então, ambos os lados por r barra sobre 3, o primeiro termo vai dar exatamente L quadrado dividido por mr barra ao cubo, né? Que é justamente aqui na primeira condição de estabilidade, é justamente igual ao negativo da força, da lei de força calculada em R barra. Isso tem que, a soma desses dois termos tem que ser positivo, né? Aqui eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1, né? E a gente vai ter, então, esta condição aqui tem que ser obedecida para também, né? Tem que ser obedecida para a trajetória circular ser estável, que é o requerimento que o R barra, R ou R barra, seja um ponto de mínimo, né? Extremo e de mínimo da minha função energia potencial efetiva. Então, a segunda condição de estabilidade é esta que nós acabamos de demonstrar, né? A lei de força calculada em R barra, mais R barra dividido por 3, multiplicado pela derivada da lei de força calculada em R barra. Essa soma aqui tem positivo, tem que ser menor que zero, certo? A gente trocou o sinal aqui da desigualdade quando a gente multiplicou por menos 1. Essas duas condições aqui, esta primeira e a segunda que nós acabamos de mostrar, a primeira tem a ver com ponto de extremo, a segunda tem a ver com ponto de equilíbrio estável, ou seja, ponto de mínimo da função energia potencial efetiva na direção, vai nos dar as condições que nos dizem se uma trajetória circular vai ser estável dentro de um certo campo de força central. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para leis de forças gerais, né? Centrais, mas gerais, e a gente vai analisar a questão da estabilidade de órbitas circulares nesses casos, né? Então, eu vou fazer a análise geral de leis de forças centrais que são desse tipo, né? A lei de força é atrativa, lei do inverso da potência enésima da distância radial, onde aqui o N vai ser um inteiro. Então, eu estou analisando vários casos, né? Onde atrativo, lei do inverso quadrado da distância e lei atrativo, lei do inverso do cubo da distância, que foi o que a gente analisou em detalhes nas últimas aulas, né? Estão contidas aqui. Então, eu estou analisando o caso geral de lei de forças centrais atrativas, né? E que caem com potência enésima, com potência, claro, o N inteiro, né? Potência enésima da distância radial. É um conjunto de vários tipos de lei de forças. Duas delas a gente já comentou na aula passada, né? Quando eu tenho N igual a 2, eu tenho gravitação, né? Ou força coulombiana atrativa, né? Eu quero analisar para essas leis de forças gerais aqui quais são os valores de N, né? Do inteiro N, que vão fornecer, então, órbitas circulares, né? Ou seja, para esses tipos de lei de força, quais são os limites para N, onde eu vou ter órbitas circulares estáveis. Lembrando que para eu ter órbitas circulares instáveis, a gente tem que obedecer as duas condições de estabilidade ao mesmo tempo, né? Satisfeitas ao mesmo tempo. Então, vamos analisar a primeira condição de estabilidade, né? Que é a condição onde a lei de força calculada em R barra tem que ser o negativo do momento angular, né? Ao quadrado, dividido por mr ao cubo, né? Onde o R é o R barra, né? E no caso específico aqui, a gente sabe a lei de força é menos K sobre R na N, né? A lei de força, então, calculada em R barra é justamente menos K sobre R barra na potência N, né? Então, aqui a gente vai ter a primeira condição de estabilidade para a órbita circular nesses campos de força centrais atrativos gerais aqui, né? Eu vou multiplicar ambos os lados por R barra ao cubo, para a gente remover esse R barra ao cubo aqui embaixo no denominador da direita. E a gente vai ter, então, quando eu faço isso, a gente vai ter esta igualdade aqui, né, daqui para cá. E o passo final é, obviamente, isolar R barra, né? Isolar R barra na nossa expressão. Quando a gente isola R barra nessa expressão, a gente obtém que o R barra tem que ser L ao quadrado dividido por MK, né? Elevado à potência 1 sobre 3 na menos N. Ou seja, os raios de órbitas circulares, se existirem nesses campos de forças gerais, tem exatamente esta estrutura, né? O raio de órbita circular tem a ver, né? É dirigido
pelo momento angular, né, da partícula, né? E, claro, a intensidade da lei de força na forma do parâmetro K que aparece aqui na normalização, né? E, claro, o N, o índice N, né? Este é o raio de órbita circular, ou seja, impondo a primeira condição de ponto de extremo, eu consigo mostrar qual é que é o raio de órbita circular nesses campos de forças atrativos que a gente está analisando aqui. Agora a gente vai aplicar a segunda condição de estabilidade, né? Que é justamente essa desigualdade aqui tem que ser satisfeita, né? Para calcular essa desigualdade, a gente vai precisar calcular também o valor da derivada da lei de força em R igual a R bar. Então, vamos lá, né? A derivada da lei de força, se a lei de força é menos K sobre R na N, né? Isso nos dá, então, a derivada da lei de força como valendo NK dividido por R na N mais 1, apenas derivada em R, né, dessa expressão. E lembra que nós precisamos calcular a derivada da lei de força em R igual a R barra. Então, eu vou substituir aqui onde eu tenho R, eu vou colocar R barra na potência N mais 1, fatoro aqui o fator N sobre R barra, né? Quando eu fatoro N sobre R barra, a derivada calculada em R barra é N sobre R barra multiplicado por K sobre R barra na N, certo? Substituímos essas condições, tanto a lei de força quanto a derivada da lei de força em R igual a R barra, aqui na desigualdade, que nos dá a segunda condição de estabilidade, que é a definição de ponto de mínimo da função energia potencial efetiva, né? O R barra tem que ser mínimo da função energia potencial efetiva. Substituindo, então, a lei de força e a derivada nessa desigualdade, né? Nós vamos ver que provavelmente eu tenho cancelamento de algumas coisas aqui no segundo termo, mas a gente pode fatorar no lado esquerdo dessa desigualdade K sobre R barra na N, que é sempre positivo definido, né, porque o R barra é sempre positivo, é um raio de órbita circular, e o fator que multiplica o fator K, a quantidade K sobre R barra na N é o positivo N sobre 3 menos 1, certo? Isso tem que ser menor que zero. Obviamente, se K sobre R na N, R barra na N é positivo, para isso aqui ser negativo, para essa quantidade da esquerda ser negativo, o N sobre 3 menos 1 tem que ser negativo, isso implica que N sobre 3 tem que ser menor que 1, e isso implica automaticamente, a segunda condição de estabilidade implica que o N tem que ser menor que 3 para eu ter órbitas circulares estáveis nesses tipos de leis de força, né, atrativos, que caem com a potência enésima da distância radial, certo? Então, para N menor que 3, claro que o 3 não está incluído aqui, né? Para N menor que 3, ou seja, N igual a 0, 1 e 2, né? A gente vai ter órbitas circulares estáveis para esses tipos de leis de força. Para N igual a 3 e maior que 3, as órbitas circulares não são estáveis, né? Eu não consigo ter órbita estável, né? Para N maior que 3, maior ou igual a 3, né? Na minha estrutura, né? Lembrando que o N igual a 2, a gente já sabia que pode existir órbitas circulares, né? Porque para N igual a 2, essa lei de força recai nas leis atrativas, lei do inverso quadrado da distância, que a gente mostrou explicitamente por solução da equação de Binet, né? Que as duas trajetórias fechadas, né? Para esse tipo de lei de força é justamente a trajetória circular e a trajetória elíptica, né? E o circular, claro, está garantido lá dentro e vai ser estável se eu estou com a lei de força atrativa, lei do inverso quadrado da distância, né? Mas também, se a lei de força for atrativa e cair linearmente com a distância radial também, eu posso ter órbita circular estável. E também, se eu estou com força constante, desde que seja atrativa, né? Seja, se para N igual a zero, isso corresponde à força ser uma força constante menos K, né? Ou seja, eu tenho uma força atrativa constante, né? Independente da distância radial, também eu posso ter trajetórias circulares, né? Estáveis aqui. Eu poderia extrapolar isso para N igual a menos 1, né? Para N igual a menos 1, que está dentro dessa restrição aqui, né? Nós teríamos leis de força tipo oscilador harmônico isotrópico 3D, né? Para N igual a menos 1, a lei de força aqui, então, seria menos K vezes R, né? Que é justamente o oscilador harmônico isotrópico 3D, que a gente viu no plano, né? O oscilador harmônico isotrópico, ele nos dá, como uma das trajetórias possíveis, trajetórias circulares. A gente viu isso tanto em coordenadas cartesianas quanto em coordenadas esféricas, aqui mais para o final da aula,
no final das nossas últimas aulas, né? Mas o n igual a menos 1 também poderia entrar aqui como um exemplo que a gente já sabia da existência de órbitas circulares, e elas são estáveis desde que o n seja igual a 3. Agora a gente já sabe as condições para ter estabilidade de órbita circular para a lei de forças gerais, né? A gente tem que obedecer ao mesmo tempo aquelas duas condições. Agora a gente vai analisar qual é que é o efeito de perturbação sobre essas órbitas circulares. Então, eu vou supor que eu tenho uma partícula que já tem uma trajetória circular estável, onde eu tenho uma certa fonte principal que dá origem a essa trajetória circular para a partícula, né? E a gente vai fazer pequenas perturbações em torno do raio de órbita circular, ou seja, perturbações em torno do R igual a R barra. Né? O que é perturbação? Introduzir forças efetivas que modelam, né, a interação da partícula com outros corpos que não o corpo principal que está dando origem à órbita circular, certo? Isso é o que a gente vai analisar agora, né? Ou seja, qual é que é o resultado de uma perturbação sobre uma trajetória originalmente circular estável, né? O que a gente vai fazer, mostrar explicitamente, é que se a gente perturbar, então, a órbita circular, ou seja, introduzir energia no sistema, né, ou introduzir forças efetivas sobre a partícula, né, o resultado dessa perturbação é que a partícula vai adquirir, né, uma oscilação harmônica radial, na direção radial, né, como resultado dessa perturbação, né, em torno de R igual a R barra. Ou seja, o resultado da perturbação é introduzir oscilações radiais, né, harmônicas na trajetória da partícula, que originalmente era circular estável. Como é que eu sei, como é que nós mostramos que isso é verdade, o resultado da perturbação dá isso? A gente vai fazer, então, para mostrar isso, a gente vai mostrar qual é que é a expressão da função energia potencial efetiva em torno do raio de trajetória circular. Né? Então, eu tenho, para a lei de força principal, né, a energia potencial efetiva associada, né, eu vou expandir essa função energia potencial efetiva em torno do R igual a R barra, que é o ponto que é a distância radial onde a partícula desenvolve o seu movimento circular estável original, né, e analisar qual é que é a forma funcional, né, em torno de R igual a R barra da função energia potencial efetiva. Série de Taylor, né? A gente vai fazer uma série de Taylor da função energia potencial efetiva em torno de R igual a R barra. Bom, o primeiro termo na série de Taylor é a própria função calculada em R igual a R barra, né? Que vai nos dar uma constante, obviamente. Nós teríamos o termo de ordem primeira, né? De primeira ordem em R menos R barra, na série de Taylor, em torno de R igual a R barra. Mas no termo linear, em R menos R barra, o termo não linear, o coeficiente de Taylor, né, é proporcional à derivada primeira da função energia potencial calculada em R igual a R barra. Mas, como a gente sabe que o R igual a R barra é um ponto de equilíbrio, né, é um ponto de estabilidade da função energia potencial efetiva, né? Ele é um ponto de extremo da função energia potencial efetiva. A derivada primeira da função energia potencial efetiva calculada em R barra é zero. A gente mostrou agora há pouco aqui, agora na nossa análise inicial da aula, né? Que a derivada da função energia potencial efetiva em R igual a R barra é zero, ponto de extremo, né? Se eu estou com trajetória circular, né? Então, o termo linear aqui na expansão em Taylor desaparece, e a gente vai ter o próximo termo importante, é o termo quadrático, né? Aqui está a expressão do termo de segunda ordem na série de Taylor, né? R menos R barra ao quadrado, e o coeficiente de Taylor é 1 sobre n fatorial, né? Onde 1 sobre 2 fatorial, a derivada da função, que eu estou falando da expansão em Taylor, né? Que é a função de energia potencial efetiva, derivada segunda, né? Segunda ordem, calculada em R igual a R barra, né? Que é uma constante, obviamente, a gente sabe que é positivo definido se a trajetória circular é estável, né? Certo? Quando a gente substitui, então, essa expressão aproximada da função energia potencial efetiva na segunda lei, direção radial, né? Massa vezes aceleração, a gente mostrou, né? É o negativo da derivada primeira da função energia potencial efetiva. Mas se eu usar a expressão aproximada da função energia potencial efetiva, quando eu calculo a derivada em R, né? O primeiro termo é uma constante, então a derivada é nula, e a derivada do segundo termo basicamente vai nos dar R menos R barra, vai ter o cancelamento do 2, e obviamente eu vou ainda ter a constante, que é a derivada segunda da função energia potencial efetiva calculada
em R igual a R barra, e claro, o sinal menos aqui da segunda lei, né? Certo? O que eu consigo mostrar aqui que eu vou ter uma equação de segunda ordem, né, para a distância radial, e no final das contas obedece a essa equação diferencial associada à parte radial, a função, a distância radial é justamente muito parecida com a equação para oscilador harmônico, ou seja, para o movimento harmônico, né? Certo? Onde, claro, a frequência angular de oscilação vai estar associada com a derivada segunda da função de energia potencial efetiva calculada no raio de trajetória circular. Só para lembrar, aqui eu vou definir, né, para eu entender que essa equação aqui me dá movimento harmônico em torno de R barra, né, para a distância radial da partícula, quando eu introduzia a perturbação. Aqui eu vou definir, então, a frequência angular na direção radial. Vou chamar essa frequência angular de ômega R, né? Então, ômega R é o quadrado, ou seja, o quadrado da frequência angular radial, né, da minha oscilação radial, é definida como 1 sobre a massa, a derivada segunda da função de energia potencial efetiva é calculada em R igual a R barra. Quando eu substituo a definição da frequência angular na direção radial aqui na minha equação dinâmica radial, né, onde eu expandi a função energia potencial efetiva em torno de R igual a R bar, eu vou obter esta equação diferencial, né, aqui é só para a notação compacta para a equação diferencial em R, né, MR dois pontos é igual ao menos, né, aqui eu estou escrevendo a derivada segunda em termos do produto M, a frequência angular radial ao quadrado, R menos R bar. Então, essa equação aqui, né, já substituindo a definição da função da frequência angular ao quadrado radial, nós temos essa equação diferencial que vai nos dar como é que se regem, né, como é que se mudam com o tempo as distâncias radiais, né, da partícula, certo? Aqui só para compactar a notação, para a gente entender que essa equação diferencial é harmônica, né, eu vou fazer uma mudança de variável, ao invés de trabalhar com R minúsculo, né, com a distância radial, eu vou reescrever essa equação diferencial na variável R maiúsculo, que é justamente a diferença entre a distância radial da partícula e o raio de órbita circular original, né, R barra, que vai ser perturbado. Quando eu faço essa mudança de variável, obviamente essa equação diferencial que a gente tem ali, né, basicamente nos dá esta EDO, né, de segunda ordem, R dois pontos mais ômega R ao quadrado, R igual a zero. Essa equação diferencial é a equação diferencial para um movimento harmônico, né, onde ômega é a frequência, né, angular de oscilação. Então, eu consegui mostrar que em torno do ponto R igual a R barra, quando eu faço a expansão da função de energia potencial efetiva, a lei dinâmica para distâncias radiais implica que o movimento radial é harmônico com uma determinada frequência, que depende, então, da lei de força que está embutida na forma funcional da função energia potencial efetiva, certo? Bom, se eu tenho a frequência angular de oscilação na direção radial, eu consigo calcular a frequência em hertz, né, associada a essa frequência radial, lembrando que a frequência em hertz na direção radial vai ser a frequência angular, né, na direção radial dividido por 2π. Se eu tenho a frequência, o inverso da frequência é o período. Então, eu consigo calcular o período do movimento harmônico radial se eu conhecer quanto é que vale explicitamente a frequência de oscilação angular, né, na direção radial, o ômega R. Então, se eu sei o ômega R, que é obtido a partir da lei de força, né, eu consigo calcular qual é que vai ser o período de oscilação radial. Lembrando que o movimento é num plano, né, eu vou ter oscilação radial em torno de R igual a R barra, a trajetória circular original, mas a gente ainda tem um movimento angular no ângulo polar θ, que também está rodando, né, que entra em consideração. Então, aqui a gente está só analisando qual é que é o efeito da perturbação na parte radial. Na parte radial, a gente vai ter oscilação harmônica com um determinado período, que vai depender, então, da lei de força. A gente vai calcular depois isso explicitamente logo em seguida. O período radial é 2π sobre ômega R, né? E a oscilação é harmônica, né? Aqui eu vou calcular explicitamente, como eu comentei com vocês, quanto é que é o período radial, de oscilação radial, em termos da lei de força, né? Para isso, eu vou lembrar que a derivada segunda da função de energia potencial, a gente já mostrou agora há pouco, né, qual é que é o valor da derivada segunda, né? Só vou mostrar aqui um pouquinho.
aqui em nossas contas agora há pouco, ali atrás, quando a gente estava derivando a lei de força, né? A derivada segunda da função de energia potencial, calculada em R igual a R barra, é justamente esta expressão aqui, né? Então, se eu retomar, né, a expressão da derivada segunda, colocar aqui na definição da função frequência angular radial, né? Eu defini, então, a frequência de oscilação radial, frequência angular radial ao quadrado, né, o ômega r ao quadrado, como sendo 1 sobre a massa da partícula, a derivada segunda da função de energia potencial calculada em R igual a R barra, e a derivada segunda, escrita em termos da lei de força, nós já sabemos, né? A derivada segunda é menos 3 sobre R barra, a lei de força calculada em R barra, menos a derivada da lei de força calculada em R barra. Então, nós podemos escrever explicitamente, né, a frequência de oscilação, a frequência angular de oscilação harmônica radial em termos da lei de força, certo? Substituímos, né, na expressão do período radial, essa expressão do ômega r, né, ou seja, o período radial é 2π sobre ômega r, com ômega r dado pela essa expressão aqui, na verdade, a raiz quadrada dessa expressão aqui. Né? E nós, né, podemos ver, né, que o período radial, em termos da lei de força, é 2π raiz de m, a potência na menos 1 meio, onde dentro dessa potência menos 1 meio, ou seja, dentro dessa inverso de raiz quadrada, nós temos as leis de forças e a derivada da lei de força calculada em R igual a R barra. Só para compactar aqui notação, né, a derivada de F eu vou denotar por F', para a gente não ficar escrevendo explicitamente a derivada. Né? Mas, a princípio, a gente consegue escrever o período radial explicitamente em termos da lei de força. Né? O período radial é determinado diretamente a partir da lei de força e da derivada da lei de força calculada em R igual a R barra. Né? Isso o período radial, né? O efeito da perturbação é uma oscilação radial harmônica em R. Agora, o que acontece? Qual é que é o período de revolução angular? Que, como eu falei, além da parte radial, do movimento radial da partícula, a gente tem o movimento angular, né? No plano perpendicular ao momento angular da partícula, né? O período de revolução angular a gente pode calcular a partir da conservação do momento angular, né? Lembrando que por conservação do módulo do momento angular, a gente mostrou, né, quando a gente começou a introdução de forças centrais, que o módulo do momento angular é a massa da partícula, o seu raio de órbita ao quadrado, o r ao quadrado, né, θ ponto, onde θ ponto é a velocidade angular. Então, a velocidade angular é conhecida, escrita em termos do momento angular, né, explicitamente, né. Então, a gente consegue saber, mostrar que o θ ponto quadrado, ou seja, a velocidade angular ao quadrado, né? Obviamente, a gente está analisando trajetória circular, onde o R é igual a R barra, né? O θ ponto ao quadrado por conservação de momento angular é justamente o quadrado do momento angular dividido por mr ao quadrado, né? Isso dá m2 R barra na quarta, né? Isso é o que advém da conservação de momento angular para uma partícula sujeita a forças centrais, né? Θ ponto ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado dessa partícula, com trajetória circular estável, né? Tem essa expressão aqui explícita, né? Essa expressão aqui, proporcional ao quadrado do momento angular, pode ser reescrita em termos da primeira condição de estabilidade para a órbita circular, que nós acabamos de mostrar aqui, né? A lei de força calculada em R igual a R barra é proporcional ao negativo do quadrado do momento angular. Então, eu posso escrever o quadrado do momento angular em termos da lei de força, né? E é o que eu estou fazendo aqui, né? Então, só estou reescrevendo a expressão L ao quadrado, M2, dividido por M2 R barra na quarta, em termos da lei de força, usando a primeira condição de estabilidade, né? Lembrando que o θ ponto é a frequência angular na direção angular, né? É a frequência angular na direção polar, né? θ ponto é ômega θ, né? A gente consegue mostrar que ômega θ, a frequência angular no movimento de rotação, né? Na parte angular polar, é justamente a raiz quadrada de θ ponto ao quadrado, né? Justamente aqui eu escrevi o θ ponto ao quadrado em termos da lei de força. A frequência angular na direção polar é a raiz quadrada desse θ ponto ao quadrado. Isso significa que eu posso escrever a frequência angular associada à revolução, né,
angular, e em termos da lei de força também, né? O ômega θ, então, é raiz quadrada de menos a lei de força, calculada em R barra, dividido por MR barra, né? Justamente isso é teta ponto, né? Ômega θ é justamente teta ponto, que é a derivada de θ relativa a θ. Então aqui eu só estou mostrando que, pela conservação de momento angular, o θ ponto, que é a velocidade angular, né, na direção do ângulo polar, né, pode ser escrito também em termos da lei de força, né, tá escrito aqui explícito, né. Se eu tenho o ômega θ, que é a frequência angular associada ao movimento orbital, né, de revolução angular, eu consigo obter qual é que é o período orbital, ou seja, qual é que é o período de revolução angular ou período orbital. Então, o período orbital vai ser, eu chamo de Tθ, né? Tθ é o período associado ao movimento orbital de revolução angular. É 2π sobre ômega θ, né? Então, e lembrando que o ômega θ eu posso escrever em termos da lei de força também, né? O próximo passo agora que eu quero fazer é relacionar esses dois períodos, né? O período radial e o período orbital, certo? Se eu não tenho matching, né, devido à perturbação, né? Se eu não tenho um match, né, a conexão, a proporção entre o período radial e o período orbital, a trajetória da partícula, quando ela está sujeita à perturbação, não vai ser fechada, certo? Então, dependendo da relação entre o período radial e o período orbital, eu posso ter não trajetória fechada quando eu introduzo uma perturbação sobre uma trajetória que era estável circular original, certo? Eu vou mostrar primeiro qual é a relação dos períodos, né, radial e orbital, e depois ver como é que isso está conectado com ter órbita fechada ou aberta quando eu introduzo a perturbação. Para fazer isso, eu vou lembrar que o intervalo de tempo que a gente leva, né, para ir de uma ápice a outra, ou seja, para ir da distância de maior aproximação, que é o pericentro, até a distância de maior afastamento do centro de força, que é o apocentro, né, que a gente chamou de R' e R máximo, né, é justamente a metade do período radial, né. Então, para eu ir e voltar em alguma dessas ápices, né, tanto no pericentro quanto no apocentro, o tempo que eu levo para fazer isso, que a gente leva para fazer isso, é metade da frequência do período radial, né? Então, eu vou e volto na mesma ápice num período TR, né, num período radial TR, para ir de uma ápice a outra, leva metade desse tempo, né, TR sobre 2. Lembrando, quando eu vou de uma ápice a outra e esse tempo é TR sobre 2, né, isso corresponde, claro, esse período de tempo TR sobre 2 corresponde a uma cobertura angular, né, a uma diferença de ângulo inicial e final, né, que eu chamo de delta θ, né, ou seja, delta θ é o ângulo correspondente polar, né, quando eu vou de uma ápice até a outra nesse tempo TR sobre 2, né, esse ângulo, né, que corresponde a esse movimento da partícula durante esse período radial dividido por 2, né, é o chamado ângulo apsidal, né. Então, o ângulo apsidal é o ângulo associado ao movimento da partícula quando ela parte de uma ápside e chega na outra, ou seja, sai do pericentro e chega no apocentro, por exemplo, né. O ângulo apsidal, a gente já tinha dado essa notação, né, em algumas aulas atrás. O ângulo apsidal é justamente, então, o ângulo entre as ápsides, né? E no nosso contexto aqui, é justamente a diferença de ângulo, né, polar, quando eu vou de uma ápside a outra, que no nosso caso corresponde à metade do período radial TR, né? Eu vou usar essa informação para, a partir da conservação de momento angular, eu sei que os ângulos como função do tempo podem ser escritos em termos da lei de força, né, por conservação de momento angular, ou seja, o dθ dt é uma constante, onde essa constante é basicamente dada pela lei de força, né, F calculada em R barra, né, a menos de outras coisas aqui, né, de outras constantes, mas o dθ dt é uma constante dada pela lei de força, né. Se dθ dt é dada pela lei de força, eu posso resolver essa equação diferencial associada aos ângulos como função do tempo, né. O dθ dt, como eu falei para vocês, mostramos agora há pouco, né, é escrito em termos da lei de força. Obviamente, vocês conseguem ver que aqui
O dθ/dt é a própria frequência angular na direção orbital, né? O dθ/dt, então, é uma constante, né? Que é o ômega θ. E a gente consegue resolver essa equação diferencial, né? Porque eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem aqui nos ângulos como função do tempo. Para resolver essa equação diferencial de primeira ordem, a gente faz sempre resolve ela por separação de variáveis, né? Ou seja, separa no lado direito a variável independente, que é o tempo, no lado esquerdo a variável dependente, que é o ângulo polar, e, claro, integramos, né, no tempo e no ângulo polar consistentemente, né? Aqui eu vou integrar no tempo de 0 até a metade do período radial. Como eu comentei com vocês, quando eu vou de 0 até o período radial dividido por 2, eu saio de uma ápside e vou até a outra, né? Obviamente isso corresponde, né, ao ângulo associado à ápside R1 e chegando no ângulo associado à ápside R2. Então, eu vou para tempo de 0 até tr sobre 2, eu vou para o ângulo associado à ápside pericentro até o ângulo associado à ápside apocentro. Né? Integramos, né? No lado esquerdo, claro, a gente vai ter a diferença angular desses dois ângulos, que são a diferença dos ângulos correspondentes às ápices. Isso vai nos dar exatamente o ângulo apsidal, né? A diferença entre os ângulos aqui vai dar justamente o ângulo apsidal, que é o ângulo entre as ápices, né? E no lado direito a gente vai ter, então, a integral no tempo vai nos dar o período radial dividido por 2 multiplicado pela frequência angular na direção orbital, né, que é o ômega θ. A gente consegue mostrar aqui diretamente, né, que o ângulo apsidal vai depender da razão entre os períodos radiais e orbitais. Para fazer isso, nós lembramos, né, que nós podemos escrever a frequência angular na direção orbital, né, que é o ômega θ, né, em termos do período orbital, né? O período orbital é 2π sobre ômega θ, então ômega θ é 2π sobre o período orbital. Então a gente ainda pode escrever o ângulo apsidal como sendo tr sobre 2 multiplicado por 2π sobre tθ, né? Ou seja, no final da nossa análise aqui, nós podemos escrever o ângulo apsidal, que é o ângulo entre as ápsides, né? Em termos da razão do período radial pelo período orbital, multiplicado por π, certo? Como eu estava comentando agora há pouco, né? Se a relação entre esses dois períodos for tal que, né? For tal que a sua razão nos der um número racional, né? Ou seja, uma razão de dois números inteiros, né? Então, toda vez que a razão entre os dois períodos, né? O radial e o orbital, for uma fração racional, ou seja, uma razão de números inteiros, as nossas trajetórias, né, vão ser fechadas. Então, aqui eu já estou analisando a primeira condição para eu ter órbita fechada, né? No caso, se eu introduzir uma perturbação sobre uma órbita circular estável original, certo? Eu só vou ter a órbita fechada como resultado da perturbação se a razão entre os períodos radiais e orbitais forem uma razão de inteiros, né? Isso tem consequências importantes que a gente já vai analisar. Mas, a princípio, o ângulo apsidal, que é o ângulo entre as ápices, é π e é multiplicado pela razão entre os períodos. Claro que a gente pode escrever explicitamente as razões dos períodos, né, em termos das leis de força, né? Ou seja, o ângulo apsidal é π, né, multiplicado pelo período radial. O período radial, período radial dividido por 2, perdão, né? Período radial dividido por 2 é justamente escrito em termos da lei de força, como a gente acabou de mostrar, né, agora há pouco. Nós precisamos calcular, então, a lei de força e a derivada da lei de força em R igual a R bar. Né, o TR sobre 2 é justamente esta quantidade aqui, né? E multiplicado pelo ômega θ, né? O ômega θ, nós acabamos de escrever ele, né, o ômega θ, em termos da lei de força também. Tá? Então, nós multiplicamos aqui pelo ômega θ escrito em termos da lei de força. E aí a gente pode ainda escrever o ângulo apsidal, né, em termos das leis de força explicitamente, né? Então, eu tenho π
Obviamente, as massas aqui tem o cancelamento das massas, né? Obviamente, as potências aqui das raízes quadradas têm sinais diferentes, né? Nós vamos agrupar todo com a mesma potência para a raiz quadrada. A gente vai agrupar todas as quantidades na potência menos 1/2. Para isso, a gente vai ter que inverter esse segundo fator aqui, né? Quando a gente inverte esse segundo fator, né, a gente tem essa expressão aqui para o ângulo absidal em termos da lei de força, né? E da derivada da lei de força calculada em R igual a R bar. A gente faz o produto, né, dessas quantidades que estão dentro da raiz quadrada, ou da potência menos 1/2, e aí finalmente a gente consegue chegar na expressão do ângulo absidal em termos da lei de força, né? O ângulo entre as ábsides é π multiplicada por uma quantidade que é 3 mais R barra multiplicado R barra por a derivada da lei de força por a própria lei de força, ambas calculadas em R barra, na potência menos 1/2. Então, aqui a gente consegue escrever o ângulo entre as ábsides a partir da lei de força, certo? Lembrando, né, como eu comentei, que se a razão entre os períodos radial e orbital forem frações racionais, a gente vai ter órbitas fechadas no caso da aplicação da perturbação sobre a órbita original circular. Tá? Aqui eu vou fazer os exemplos para aqueles mesmos campos de força genéricos que a gente acabou de analisar, onde lá a gente analisou as estabilidades de órbitas circulares, né? Para esse tipo de lei de força, né? Atrativo caindo com o inverso da potência enésima da posição radial, da distância radial, né? A gente mostrou que para n menor que 3, né, é admissível ter trajetórias circulares estáveis, né? O que eu vou fazer aqui é tentar calcular quanto é que é o ângulo absidal para esse tipo de lei de força, né, geral, e mostrar em quais casos, né, para quais n's nós teríamos, então, quando a gente perturba a órbita circular original, estável, o que acontece com a órbita perturbada, né? Se ela vai ser aberta ou vai ser fechada. Para a gente saber se é aberta ou fechada, a gente vai precisar entender como é que é a relação do ângulo absidal com a razão entre os períodos, né? Radial e orbital, certo? Então, eu vou calcular o ângulo absidal para essas leis de forças gerais aqui, né? Para calcular o ângulo absidal em termos da lei de força, nós vamos precisar, então, a razão da derivada da lei de força calculada em R barra dividido pela própria lei de força calculada em R barra. Então, só para lembrar, para essa lei de força, né, a lei de força calculada em R barra é menos K dividido por R barra na N. A derivada da lei de força é NKR dividido por R na N mais 1, né, como a gente viu, calculada em R barra, né, já fatorando, né, o fator N sobre R barra, nós conseguimos, então, já mostramos isso, né? A derivada da lei de força calculada em R barra é N sobre R barra multiplicado por K dividido por R barra na N. O segundo termo aqui dentro da raiz é R barra dividido pela razão, né, das leis de forças, derivada pela ela mesma. Substituímos as expressões da F' e da F calculada em R barra aqui. O que a gente pode mostra é que esta quantidade aqui basicamente nos dá menos N. Né? Então, tem o cancelamento das quantidades, e esta quantidade aqui é justamente menos N. Substituindo essa quantidade aqui na expressão do ângulo absidal, nós mostramos então que a lei de força desse tipo, né, leis de força desse tipo, né, atrativos caindo com a potência enésima da distância radial, nos dão ângulos absidais, né, que são π multiplicado por 3 menos n na potência menos 1/2. Ou seja, o ângulo absidal, em termos de n, é dado por essa expressão aqui. Né? O ângulo absidal é π dividido por raiz quadrada de 3 menos n, onde n nos dá, então, qual é, que é o tipo de lei de força que a gente está analisando. Né? A gente já mostrou que eu só vou ter órbita circular estável para n menor que 3. Então, eu vou restringir a análise para alguns valores de n menores que 3. Porque, lembrando, a gente está perturbando órbitas originalmente circulares estáveis. Né? E a gente sabe, para esses campos de forças genéricos que a gente está analisando,
e só vai ocorrer para n menor que 3, né? Por exemplo, qual é que é o ângulo abscidal se o n for 2, né? Quando eu coloco o n igual a 2, eu vou ter que o ângulo abscidal é exatamente π, né? Exatamente π. Lembrando que n igual a 2 é justamente gravitação e coulombiana atrativa, né? Lei do inverso quadrado da distância atrativo para n igual a 2, né? O ângulo abscidal é π, a gente já sabe, né? Como a gente já mostrou lá quando a gente fez a análise da geometria das trajetórias circulares e elípticas, né? Para leis de força atrativa, lei do inverso quadrado da distância, a gente já tinha mostrado, né? Dada a geometria, por exemplo, da elipse, né? Que os dois pontos de retorno radiais eles estão sobre o eixo dos x, né? Sobre o eixo polar. Ou seja, o ângulo entre a distância de maior aproximação, de maior afastamento da fonte do campo, né? Estão exatamente sobre o mesmo eixo e faz um ângulo de 180 graus, né? Entre uma ápice e outra, né? Isso eu já sabia para leis do inverso quadrado da distância, né? Atrativas, né? Nesse caso, a gente consegue mostrar que quando eu perturbo uma órbita circular originalmente, né, que tem um ângulo abscidal π, por exemplo, gravitação e coulombiano atrativo, a órbita obtida a partir depois da perturbação, né, vai ser uma órbita fechada, porque o ângulo abscidal é uma fração racional de π, né? Lembrando que para eu ter órbita fechada, depois do resultado da perturbação, a razão dos períodos, né, que é justamente quem está acompanhando o π, lembra que psi é π multiplicado pela razão dos períodos, né? Se a razão dos períodos é uma fração racional, automaticamente a órbita vai ser fechada, certo? Então, no caso do n igual a 2, a órbita é fechada, porque o ângulo abscidal é uma fração racional de π, né? Para n igual a 1 e para n igual a 0 isso não ocorre, né? Porque para n igual a 1 e 0, o ângulo abscidal vai ser simultâneo, respectivamente, π sobre raiz de 2 e π sobre raiz de 3. Raiz de 2 e raiz de 3 são números irracionais, né? Então, os ângulos abscidais para n igual a 1 e n igual a 0 não são frações racionais de π. Isso significa que as órbitas perturbadas, né, não vão ser fechadas. Eu não posso ter órbita fechada quando eu perturbo a órbita circular original para esses campos de força aqui. Ou seja, existe órbita circular estável para essas leis de forças, mas quando eu perturbo elas não vão nos dar órbitas fechadas. E aí o meu último exemplo é quando n igual a menos 1, que eu já tinha mostrado, discutido, né? Que é o caso do oscilador harmônico isotrópico, né? Para n igual a 1, a lei de força é menos kr, né? Isso é o oscilador isotrópico 3D ou 2D, né? Nesse caso, o ângulo abscidal é π sobre 2. Π sobre 2 é 1 meio multiplicado por π. 1 meio é uma fração racional, né? É a razão de 2 inteiros, né? 1 dividido por 2. Então, no caso do oscilador, no caso da força elástica 3D, né? Que corresponde à lei de força com n igual a menos 1, né? A gente vai ter a órbita fechada depois da perturbação, porque o ângulo abscidal é uma fração racional de π, certo? Então, eu consegui mostrar aqui que, dados as leis de forças que permitem ter órbitas circulares estáveis, nem todas elas, depois de uma perturbação, vão ter órbitas fechadas, né? A gente mostrou que só n igual a 2 e n menos 1 explicitamente vão ter órbitas fechadas depois da perturbação. Obviamente, aqui eu estou fazendo explicitamente caso a caso, né, n a n, mas existe um teorema, né, que inclusive aqui nos slides da aula de hoje eu coloco um apêndice, né, na aula de hoje, que é o teorema de Bertrand, né? Então existe um teorema matemático, né, que mostra que as únicas leis de força, né, desse tipo que a gente está analisando aqui, né, atrativas e caindo com a potência enésima da distância radial, né, as duas únicas leis de força que vão nos dar órbitas fechadas estáveis, né, partindo de órbita circular estável originalmente, depois perturbando elas, né, são justamente o n igual a 2 e o n igual a 1, que corresponde, então, aos casos de gravitação e o do oscilador isotrópico 3D e 2D, né? Na verdade, apesar de eu ter mostrado aqui explicitamente só esses dois, eu teria que mostrar que todos os N's abaixo de menos 1 também nos dariam órbitas
abertas, né? Mas, claro, isso não tem como fazer, mostrar para todos os casos de N's abaixo de 3, né? Mas o teorema de Bertrand mostra isso explicitamente, né? Por demonstração, que os únicos N's, né? Os únicos índices N que vão nos dar órbitas fechadas depois da perturbação são justamente o N igual a 2 e o N igual a menos 1. Aqui, eu quero fazer agora a análise explícita, né? Eu só comentei, a gente discutiu qual é que é o efeito da perturbação, a gente mostrou que o efeito da perturbação é fazer com que a partícula, então, adquira um movimento radial harmônico, né? Combinado com o movimento angular, que vai nos dar uma trajetória que pode ser aberta e fechada. Para saber se é aberta ou fechada, a gente tem que analisar aquelas condições para o ângulo apsidal, como a gente acabou de comentar, né? A gente só vai ter órbita fechada para trajetória depois da perturbação, desde que a gente tenha uma relação, né? Uma relação de proporção entre o período radial com o período orbital, né? Se a gente não tem essa proporção, que é a fração racional, né, do TR sobre o Tθ, nós não vamos ter órbita fechada, né, resultante da perturbação. Mas isso é um comentário geral do que é esperado, né, para a trajetória da partícula depois da perturbação. Aqui a gente vai calcular explicitamente qual é que é o resultado explícito da perturbação sobre a trajetória da partícula, ou seja, vai ter qual é que é a nova trajetória, né, quando eu introduzo a perturbação, com um exemplo aqui de força perturbativa com uma determinada cara específica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é, dada a força perturbativa, a força efetiva além da dominante, né, eu vou tentar determinar qual é que é a trajetória nova, né, depois, quando eu introduzo a perturbação sobre o sistema. Então, eu vou começar aqui com a lei de força atrativa, a lei do inverso da quadrada da distância, que a gente já conhece bem, né, gravitação e colombiano atrativo, né, a gente já analisou super em detalhes os tipos de trajetórias, né, quais são as dinâmicas das partículas num campo de força assim, né. No caso da gravitação, que eu quero analisar aqui, porque na próxima aula a gente vai analisar a questão da precessão do periélio, né, de Mercúrio. No final da aula eu quero chegar em precessão de periélio, né, eu vou analisar explicitamente o caso da gravitação, né. Então, aqui a minha constante C é justamente o produto das massas gravitacionais, né, e a constante de gravitação universal newtoniana. Então, aqui eu vou explicitamente analisar o que acontece com uma trajetória originalmente fechada, dada por a lei de força atrativa, lei do inverso quadrado da distância, que são trajetórias circulares ou elípticas, né? E qual é que é o resultado sobre o movimento da partícula quando eu introduzo uma força externa, né? Uma força adicional que perturba o meu sistema original. A gente já resolveu a equação de Binet para o caso da gravitação, né, para esse tipo de lei de força. Lembrando que a equação diferencial de Binet que a gente chega é essa daqui, né, uma equação diferencial não homogênea que a gente resolveu, né, e a partir da solução dessa equação diferencial não homogênea a gente obteve a equação da trajetória, né, das partículas nesse campo de força, né, em coordenadas planopolares, né, o R de θ é alfa dividido por 1 mais epsilon cosseno de θ, onde alfa e epsilon são justamente a metade do latus rectum e epsilon é a excentricidade, né? Relativo à excentricidade que está entrando aqui, as órbitas fechadas, que são as elipses, e os círculos, né, correspondem respectivamente a epsilon entre 0 e 1, e no caso do círculo, epsilon igual a 0. Só para recordar, né, os parâmetros alfa e excentricidade são dados em termos das quantidades físicas conservadas, né? O alfa, o parâmetro alfa, ele é proporcional, então, ao quadrado do momento angular, e a excentricidade tem a ver, né, com o valor da energia mecânica, né? Então, o L e o E são quantidades que são obtidas a partir da condição inicial e elas são conservadas por forças centrais, e a partir dessas duas quantidades a gente obtém o alfa e o epsilon, que entram aqui na equação da trajetória em coordenadas planopolares. Mas, a princípio, a gente conhece, né, as equações das trajetórias, tanto abertas quanto fechadas, né? São essas aqui, né? Geralmente, o caso geral é esta a equação da trajetória para esse tipo de campo de força. Bom, aqui agora a gente vai introduzir uma perturbação
sobre uma partícula que está num campo de força, né, desse tipo, ou seja, gravitação. Então, com uma partícula que está gravitacionando em torno do Sol, por exemplo, um planeta, né? E eu vou introduzir agora a interação desse planeta com outros objetos astronômicos, né? Isso é feito através de uma força de perturbação, né? Ou seja, eu vou alterar a lei de força geral, né, sobre a partícula, introduzindo uma força adicional, que é a força de perturbação. Então, aqui eu vou fazer um exemplo de força de perturbação, um modelo, né, para a força de perturbação, que é esse daqui, tá? E eu vou ver qual é que é as consequências para o movimento da partícula quando eu introduzo essa força perturbativa, né? A minha força extra, né, que eu estou chamando de F-PERT, né, que é a força de perturbação, ela vai ser uma força repulsiva, né, repulsiva. Aqui o parâmetro B, que dá a intensidade dessa força repulsiva, é positivo, né, o B é maior que zero. B, então, normaliza a lei de força perturbativa. E essa lei de força perturbativa, ela é repulsiva, o sinal aqui é mais, né? E cai com o cubo da distância, certo? Cubo da distância radial. É um modelo particular, é um modelo específico para uma força perturbativa, que, como estou comentando, a força perturbativa é um modelo um modelo efetivo para todas as outras forças que atuam sobre aquela partícula, menos, claro, a força central, né, o campo de força central dado pelo objeto mãe, né, da fonte gravitacional, por exemplo, o Sol. Né? Bom, o que, que acontece com a força nova, né, quando eu introduzo a força perturbativa? Aí, claro, a minha força, a minha lei de força agora combina a gravitação, né, lei do inverso quadrado da distância atrativa, e mais a força perturbativa, que é repulsiva e cai com o cubo da distância. Qual é que é a consequência de introduzir essa força perturbativa? Primeiro ponto é, eu vou alterar a energia potencial efetiva associada à partícula nesse campo de força, certo? Nesses campos de força, né? Lembrando, a energia potencial efetiva, basicamente, nós temos o termo centrífugo, né, que é o proporcional ao quadrado do momento angular, e que cai com 1 sobre R ao quadrado, e a energia potencial associada ao campo de força. Né? A energia potencial associada ao campo de força atrativo, lei do quadrado da distância, né? Inverso quadrado da distância, a gente já conhece. Né? O U de R gravitacional é menos C sobre R. Né? Aqui eu tenho que escrever quanto é que é a contribuição para a energia potencial, né? A U de R, advinda da força perturbativa. Né? Lembrando que eu consigo obter qual é que é a energia potencial associada à força perturbativa, usando a relação entre a lei de força central e a energia potencial associada com ela, né? Lembra que a força central, né? A lei de força central é igual ao negativo da derivada da função energia potencial relativa à distância radial. Tá claro que para a minha lei de força perturbativa ser B sobre R ao cubo, né? A função energia potencial associada com ela, que é o U perturbativo de R, né? Tem que ser B sobre 2 dividido por R ao quadrado, né? Porque quando eu derivo esta quantidade, nos dá menos 2 sobre R ao cubo, né? Com a troca de sinal, isso dá justamente o B sobre R ao cubo positivo, que é a lei de força. Como eu estava comentando com vocês, então, o resultado, né, da introdução da força perturbativa, eu vou ter um novo termo na função energia potencial efetiva. Né? Esse novo termo, claro, dado esse modelo que cai com R ao cubo repulsivo aqui na minha lei de força perturbativa, né, na adicional efetiva, ela pode ser combinada com o primeiro termo aqui centrífugo, né, porque ela também tem dependência com 1 sobre R ao quadrado, né, e aí eu tenho qual é, que é a expressão da energia potencial efetiva nova quando eu introduzir a força perturbativa, né? A energia potencial efetiva nova, basicamente, é muito parecida com a anterior, onde apenas eu tenho um shift, né? Um termo adicional adicionado sobre o quadrado do momento angular no termo centrífugo, né? Da energia potencial efetiva, e mais a energia potencial efetiva devido
a força gravitacional, que é o menos C sobre R, né? Sobre R, na verdade. R, linear em R, esse termo aqui. Né? Então, a mudança devido à perturbação é só uma modificação no termo proporcional ao quadrado do momento angular, certo? Isso significa que o gráfico da energia potencial efetiva, para esse tipo de lei de força perturbativa, não vai alterar as principais consequências sobre as trajetórias que as partículas podem ter nesse campo de força, onde a gente adicionou a perturbação, né? Por quê? Porque o gráfico da energia potencial efetiva vai ter a mesma cara. O L ao quadrado mais mb é uma quantidade positiva, e significa que a gente pode reescrever, né, denotar o numerador L ao quadrado mais mb como sendo L' ao quadrado, seja um novo momento angular ao quadrado, que eu estou chamando de L', né, ao quadrado. E aí a energia potencial efetiva vai ter essa expressão aqui. Se a gente olhar aqui a expressão da nova energia potencial efetiva, ela tem a mesma cara da energia potencial efetiva quando a gente estava analisando só a gravitação pura, né? Lei do inverso quadrado da distância atrativo, né? É a mesma cara, né? Onde o L' ao quadrado é positivo definido. Não tem mudança nenhuma, porque a gente vai ter ainda 2 pontos de retorno. Não vai mudar nada. O gráfico da energia potencial efetiva é exatamente o mesmo, né? A gente vai continuar tendo 2 pontos de retorno radiais, se as trajetórias, claro, são fechadas, desde que a energia mecânica seja menor que zero, claro, né? Então, nesse caso de lei perturbativa, né, lei de força perturbativa sendo adicionada, eu não vou ter grandes alterações nas trajetórias possíveis, né, fechadas e abertas para a minha partícula. Vai continuar sendo aquelas trajetórias que a gente já conhece, associadas com esse tipo de energia potencial efetiva, né? Obviamente, agora eu posso calcular também qual é que é a trajetória específica, né? Via equação de Binet. Né? Se eu tenho a lei de força pela equação de Binet, eu consigo obter qual é que é a equação da trajetória. Mas, a princípio, eu não vejo grandes alterações na equação da trajetória, né, advinda da força. A lei de força, então, inclui a gravitação mais a perturbação, né, que cai com R ao cubo e é repulsiva, né? Se a gente escrever para a equação de Binet a função f de u, né? Lembrando que u é o inverso da distância radial, e a f de u vai nos dar, então, menos c u ao quadrado, que é o termo original gravitacional, mais um termo positivo, que é bu ao cubo, né? O bu ao cubo é a novidade, né? Que vem da força efetiva de perturbação, né? Se eu quiser saber qual é que é a trajetória específica, a equação da trajetória específica para essa partícula, quando a lei de força adiciona a força perturbativa, eu vou ter que resolver novamente a equação de Binet, né? Ou seja, eu vou substituir a f de u nova aqui na equação de Binet. Eu consigo mostrar que na equação de Binet a única alteração é eu vou ter um termo adicional linear em u na direita, né? Lembrando que se eu apagar a perturbação, que é o B igual a zero, né, a gente vai ter a equação de Binet original para a gravitação. Né? Quando eu introduzo o B diferente de zero, isso vai nos dar, então, um termo linear, né, proporcional a B, né, que a gente vai passar para o lado esquerdo aqui da equação, e a gente consegue mostrar qual é que é a equação de Binet com a perturbação nova. Né? A equação de Binet não altera muito a sua forma, a única alteração, na verdade, é um termo adicional aqui no termo linear em U na equação de Binet comparada com o caso sem a perturbação, né? Ou seja, quando a gente tomar o B igual a zero, a gente retorna ao caso original, né? Mas eu vou ter um shift aqui, né? Eu vou ter um shift da constante que multiplica U na nova equação de Binet, né? Só para facilitar aqui a notação, eu vou chamar de beta ao quadrado justamente esta quantidade que está aqui acompanhando o U, só para compactar a notação, né? A equação de Binet nova que eu vou ter que resolver é basicamente essa daqui, né? Onde beta vai tender a 1, no caso onde a gente desliga a perturbação. Então, essa é a equação de Binet que a gente vai ter que resolver, né? A única alteração é um beta ao quadrado que aparece aí comparado com o caso anterior, sem a perturbação, né? Lembrando, o que a gente tem aqui para a nova equação de Binet basicamente é uma equação diferencial não homogênea, né?
igualzinho como a gente fez na equação de Binet para a gravitação. A gente já sabe qual é que é a solução de uma equação diferencial não homogênea, né? É a solução da equação homogênea correspondente, que é justamente a equação. Se eu colocar a equação homogênea correspondente colocar igual a zero do lado direito aqui, né? Ou seja, derivada segunda ordem em u relativa ao θ mais beta quadrado u igual a zero. Essa é a equação homogênea correspondente, né? É a equação típica do oscilador harmônico, né? Onde o beta quadrado aqui está fazendo o papel da frequência angular ômega zero na equação do oscilador harmônico, né? A equação homogênea aqui correspondente é a mesma do oscilador harmônico, né? É típica do oscilador harmônico, ou seja, equações diferenciais de segunda ordem, né? Homogêneas com coeficientes constantes, né? Onde o coeficiente constante associado ao termo linear aqui é o beta quadrado, né? A gente já sabe qual é que é a solução, né? São superposições de funções periódicas, né? Cosseno de beta θ e seno de beta θ. Lembrando que, é claro, aqui a variável independente é o ângulo, né? E a variável dependente é o u. Então, nós temos a solução dessa equação diferencial é u de θ, né? Mas, no caso homogêneo, né? A solução homogênea é conhecida, né? É uma superposição de senos e cossenos, onde o parâmetro beta vai entrar aqui junto com o θ, né? No argumento dessas funções trigonométricas, né? Lá no oscilador harmônico, nós tínhamos x de t, né? Os senos e os cossenos eram calculados em ômega zero t, né? Lembrando que o ômega zero, o papel dele está sendo desempenhado pelo beta, né? E o t está sendo desempenhado, o papel dele, pelo ângulo polar θ, né? Mas a solução homogênea é conhecida, né? A cosseno de beta θ mais b seno de beta θ, né? E a solução geral dessa equação não homogênea, né? Precisa de uma solução particular. A gente já conhece como fazer isso, né? Como a gente tem no termo não homogêneo uma constante, a solução particular de partida é assumida como sendo constante. A gente chamou de D na outra vez, né? Eu vou assumir que a solução particular é uma constante D, substituo essa solução particular na equação diferencial não homogênea original. Isso vai nos dar esta relação aqui, né? Obviamente, a solução particular derivada em duas vezes, né, de segunda ordem, dá zero. A beta quadrado multiplicado pela solução particular, que é o próprio D, tem que ser igual o termo não homogêneo, que é MC sobre L ao quadrado. Daqui a gente consegue ver que a solução particular, que é D, é justamente a MC sobre beta quadrado L2. Então, aqui eu já estou colocando qual é que é a solução particular no caso da equação de Binet, onde a gente já introduziu a perturbação na forma do beta, né? Beta diferente de 1, né? Onde o beta é diferente de 1 porque a perturbação está sendo introduzida e a intensidade dessa perturbação repulsiva é dado pelo parâmetro B, certo? Mas a solução geral da nova equação de Binet, que vai nos dar a equação da trajetória para a partícula quando eu faço perturbação sobre ela, né, é completamente determinada. Obviamente ainda falta, né, determinar os coeficientes A e B, né? Os coeficientes A e B da solução geral são obtidos a partir das condições iniciais, né? A partir das condições iniciais. Então a gente vai repetir o mesmo procedimento que a gente fez naquelas aulas, né? A partir da solução geral, vamos impor as duas condições iniciais e determinar quem são os coeficientes A e B. Só para facilitar a anotação aqui, né? Aqui no termo, na solução particular, né? Que vale MC sobre beta quadrado L2, da definição do beta, eu consigo mostrar que beta ao quadrado L2, né? Beta ao quadrado L2, que aparece aqui justamente no denominador da solução particular, né? Beta quadrado L2, se eu usar quanto é que vale beta quadrado, né? Que é 1 mais MB sobre L ao quadrado. Se eu multiplicar beta quadrado por L ao quadrado, eu vou ter justamente o L' ao quadrado, né? O L' ao quadrado era o novo momento angular, né? Ao quadrado quando a gente introduz a perturbação, né? Acabei de mostrar aqui que L2 mais MB a gente designou de L' ao quadrado, né? É o resultado da modificação da energia potencial efetiva quando a gente introduz esse tipo de perturbação. Então, a gente pode ainda substituir beta quadrado vezes L2 por justamente L' ao quadrado. E aí, a solução da equação de Binet está aqui, né? A solução geral, já substituindo, né, beta 2
L2 por L' ao quadrado. A solução geral é essa daqui, né? Ainda temos que determinar os dois coeficientes, né? Essa é a solução geral U de θ, né? E a derivada da U de θ é essa expressão aqui. Estou só derivando, né? Essa expressão aqui em θ, né? Quando eu derivo em θ, obviamente o cosseno vira seno e o seno vira cosseno, como resultado das derivações, né? Das derivadas dessas funções trigonométricas em θ, né? E, claro, o aparecimento do beta aqui acompanhando devido à regra da cadeia, né? Eu estou derivando o seno e o seno e o cosseno são funções de beta-θ, né? Ou seja, funções de θ, né? São funções que eu tenho que derivar corretamente. Mas, a princípio, a solução geral está dada e a derivada em θ da solução geral também é conhecida. Ambas dependem dos parâmetros A e B, que eu comentei, eles dependem das condições iniciais, né? As condições iniciais que a gente vai utilizar é as mesmas que a gente utilizou para a gravitação, né? No caso geral, né? Que são as condições iniciais que em θ igual a zero, a U corresponde ao inverso da distância de maior aproximação, que é o R', né, o apocentro, né? Então a gente construiu as nossas condições iniciais lá atrás, né, para construir as órbitas das partículas sujeito a leis de força atrativa, lei do inverso quadrado da distância, né? A gente assumiu que em θ igual a zero, a partícula estava justamente na distância de maior aproximação, que é o R mínimo, né? E também a gente mostrou, né, a segunda condição inicial é que a derivada da U relativa a θ em θ igual a zero é exatamente zero porque o du de θ é proporcional a R ponto, né? R ponto é a velocidade radial, mas em θ igual a zero a gente está num ponto de retorno, que é o R mínimo, né? E nos pontos de retorno, o R ponto é zero. Então, automaticamente a gente sabe que em θ igual a zero, a derivada da função U relativa a θ é zero. São essas duas condições iniciais que a gente utilizou para resolver a equação da trajetória, a equação de Binet original, nas aulas anteriores, né? Quando a gente estava falando de gravitação, né? E etc. No nosso caso aqui, né? A única alteração é o que muda aqui no final das contas na solução geral ao invés de ter apenas θ para as funções seno e cosseno, a gente tem a introdução do parâmetro beta, que aparece junto com o θ, né? E a reescrita do momento angular ao quadrado, que agora ficou o momento angular linha ao quadrado, ou L' ao quadrado. Basicamente, essa foi a modificação na equação da trajetória lei geral, né? A solução geral, quando a gente introduziu essa perturbação repulsiva que cai com o cubo da distância. O que vai acontecer? Vai só apenas alterar a excentricidade e o parâmetro alfa, né? Lembrando, no caso, quando a gente tinha lei de força atrativa, lei do inverso quadrado da distância, os parâmetros A e B nós determinamos, né, a partir dessas duas condições iniciais. Nós mostramos explicitamente que o parâmetro A é justamente epsilon sobre alfa, né, onde epsilon é a excentricidade e alfa é o parâmetro proporcional ao momento angular, e B igual a zero. A gente mostrou explicitamente resolvendo a equação de Binet e impondo essas duas condições iniciais para a equação de Binet, para esse tipo de lei de força atrativo, lei do inverso quadrado da distância, né? Onde a excentricidade depende da energia mecânica de alfa, né? E o parâmetro alfa, que aparece aqui embaixo, depende do quadrado do momento angular. O que aconteceu aqui quando a gente introduziu a perturbação, né? O termo perturbativo? Do ponto de vista da energia potencial efetiva, a única alteração que ocorreu é na expressão do momento angular, né? Eu troco o momento angular ao quadrado por momento angular ao quadrado mais beta, mais MB, né? Onde B dá a intensidade da perturbação, né? Somados, né? Que vai nos dar um novo momento angular ao quadrado que eu estou chamando de R', né? Então, isso significa que se eu fosse impor essas duas condições iniciais para a nova solução, né? Quando a gente introduz a perturbação, a constante A e o B vão ter basicamente a mesma cara, né? A constante A vai ser basicamente a razão entre a excentricidade nova e o parâmetro alfa novo, né? Aqui eu estou só lembrando o que está acontecendo com o parâmetro alfa e com o parâmetro alfa, epsilon novos, né? Alfa linha, epsilon linha. O que acontece com o alfa novo, né? É só a alteração do momento angular ao quadrado. Alfa originalmente era L2, como resultado da perturbação, o L quadrado é reescrito como sendo L' ao quadrado, onde o L' inclui a perturbação na forma do B, né?
a gente pode então reconstruir, construir o alfa', né, o novo parâmetro alfa. E a excentricidade também é nova, porque lá dentro da expressão da excentricidade, a gente tem também o alfa aparecendo explicitamente, né? Se a gente troca alfa por alfa', nós vamos ter uma nova excentricidade. Mas a expressão dos coeficientes é exatamente a mesma nos dois casos, né? O coeficiente A é epsilon' sobre alfa', enquanto que no caso o original era epsilon sobre alfa, e o B continua sendo zero, certo? Então, automaticamente a equação nova da trajetória, né? No caso original, era alfa sobre r igual a 1 mais epsilon cosseno de θ. No nosso caso, agora, é alfa' sobre r igual a 1 mais epsilon', né? Cosseno de beta θ. Tem uma novidade aqui, porque a nossa função geral agora é cossenos e senos de beta θ, né? Essa é a alteração que ocorre na equação da trajetória em coordenadas polares, quando a gente introduz, então, uma perturbação com aquela cara específica, né? Repulsiva, lei do cubo, lei do inverso do cubo da distância. Né? Lembrando que se ela cai com o cubo da distância, ela vai mais rapidamente a zero comparado com o caso que cai com o quadrado da distância. Né? Então, nesse sentido, ela corresponde a uma perturbação, né, onde a intensidade para a mesma distância radial entre o termo principal, a lei de força principal, e a perturbativa, né, no caso da perturbativa, ela é sempre menor que a original, né, certo? Mas a equação da trajetória é calculável, né? A única alteração é no alfa e no epsilon, e claro, aqui no cosseno, a gente tem a introdução do parâmetro beta, que a gente introduziu lá na equação de Binet nova, né? Onde o beta inclui a informação da perturbação na forma do parâmetro B. A gente vê se dá para ver aqui claramente, né? Se a gente desligar a perturbação, né? A equação da trajetória que a gente obteve, se a gente colocar B igual a zero, que é desligar a perturbação, a gente o beta vai ser 1, né? E automaticamente a gente vai retornar para o caso original, né? Onde a lei de força é só atrativo, lei do inverso quadrado da distância, certo? Aqui as trajetórias fechadas para esse tipo de perturbação são as mesmas que no caso original, né? Elipses e círculos, né? Os círculos vão acontecer quando o epsilon' é zero e as elipses vão acontecer quando o epsilon' está entre 0 e 1, certo? Então, os dois tipos de trajetórias fechadas ainda continuam sendo o círculo e a elipse, né? E a forma específica da trajetória é dada pela essa equação, né? Que é uma alteração na equação original devido à introdução da força perturbativa repulsiva caindo com o cubo da distância. Qual é que é a consequência da introdução da perturbação do ponto de vista da localização das ápsides, né? Eu vou mostrar aqui explicitamente, agora que a gente já sabe a equação da trajetória nova, né? Eu vou mostrar que o resultado da perturbação, desta perturbação especificamente aqui, né? É a precessão da ápside. Na verdade, a precessão do pericentro, né? A precessão do R', né? Ou do R1, né? O que é precessão do pericentro? Precessão do pericentro significa que depois que eu faço uma volta completa angular, ou seja, depois de um período de revolução angular, eu não volto para o mesmo ponto de retorno, né? Eu não volto para a mesma localização do pericentro, certo? Ou seja, o pericentro ele muda de lugar angularmente a cada volta, né? A cada período de revolução angular, certo? Isso significa a precessão do pericentro. É a mudança do pericentro a cada volta completa, a cada período de revolução angular. Como é que eu sei que isso é verdade? Bom, se a gente começar com o caso sem perturbação, né, lei do inverso quadrado da distância atrativa, a gente já conhece, né? A equação da trajetória é esta, né? Por exemplo, vamos pegar a trajetória que é elíptica, né? Onde epsilon está entre 0 e 1. Da condição inicial, quando θ é igual a zero, a gente sabe que a gente já está na ápside, né? A gente está exatamente no pericentro, né? Por construção da nossa condição inicial, né? R, quando θ é igual a zero, é justamente a ápside ou o pericentro R1, que vale, a gente conhece, né? Quando θ é igual a zero, o valor do pericentro, né, é alfa sobre 1 mais epsilon, né? Ou seja, depende dos parâmetros alfa e epsilon, mas é sabido, né? Bom, isso com θ igual a zero. Faço um período de revolução completo, ou seja, giro o ângulo polar θ em 2π, certo? Ou seja,
qual é que é o valor da distância radial, no caso sem perturbação, né? Depois de um período de revolução orbital, ou seja, o θ vai de 0 até 2π. Se eu colocar θ igual a 2π, aqui eu vou voltar na mesma expressão do R1, ou seja, eu volto depois de uma revolução orbital, período de revolução orbital, no mesmo pericentro. Eu posso mostrar que, na verdade, depois de m voltas, né, um m inteiro, em torno do centro de força, né, ou seja, m voltas, m períodos de revolução, né, eu vou sempre voltar no mesmo pericentro, ou seja, eu vou voltar sempre na mesma ápside, né, na mesma distância radial R1. Isso quando não tem perturbação. Agora, quando a gente introduziu a perturbação, especificamente nesse caso, que a nossa perturbação é repulsiva, cai com o cubo da distância, onde a intensidade dessa perturbação é dado pela constante B, né? A gente mostrou que a nova equação da trajetória é dada pela essa expressão aqui, né? Que é bem parecida com a original, mas tem algumas alterações. E a principal delas é que o cosseno aqui não está sendo calculado no ângulo polar, mas sim no produto da quantidade beta vezes θ, né? Onde beta depende de B, como a gente mostrou agora há pouco, né? O beta depende de B dentro da raiz aqui, né? Eu posso mostrar aqui que depois de um período de revolução orbital, eu não volto para a mesma ápice. Obviamente, nessa nova equação da trajetória, a ápice está localizada exatamente em alfa' sobre 1 mais epsilon'. Ou seja, quando eu coloco θ igual a 0, né, a distância radial é justamente alfa' sobre 1 mais epsilon', aqui da expressão da equação da trajetória. Isso é a localização do ponto de maior aproximação do centro de força. É o Rmin 0, né? Depois que eu faço um período de revolução orbital, ou seja, considero θ igual a 2π, né? Faço uma volta completa orbital e calculo quanto é que é a distância radial depois desse período orbital. Eu mostro que quando eu coloco 2π, né, no lugar do θ, a gente obtém essa expressão aqui para a distância radial. O que dá para ver aqui? Claramente, depois de um período de revolução orbital, eu não volto para o pericentro. Eu volto para uma distância radial que é diferente do pericentro, certo? Isso significa que o pericentro está mudando de lugar, certo? Se eu continuar fazendo período de revolução orbital, se eu continuar girando em torno do centro de força, né, a cada período orbital, eu nunca vou chegar no mesmo lugar radial, né? Eu nunca vou voltar no mesmo pericentro original em θ igual a 0, certo? Isso significa que o pericentro está mudando de lugar com o tempo, né, a cada período orbital. Eu até posso dizer em qual ângulo está localizado o pericentro, né, depois que eu dou uma volta orbital. A gente sabe que para obter a mesma expressão para o pericentro, né, que é a alfa' dividido por 1 mais epsilon', isso vai acontecer quando o cosseno de beta θ é 1, né? Ou seja, eu consigo obter para qual ângulo, depois do θ igual a 0, onde eu vou voltar para o pericentro original em θ igual a 0. Ou seja, isso vai acontecer quando o cosseno de beta θ é 1, né? Se eu tomar o arquicosseno de ambos os lados dessa equação, eu vou obter então que beta θ tem que ser arquicosseno de 1, né? Ou seja, beta θ vai ser 2π, né? Lembrando quanto é que é beta, né? Ela é a raiz quadrada de 1 mais mb sobre L ao quadrado. E aí a gente pode mostrar que o pericentro, depois de um período de revolução, né? O novo pericentro está localizado no ângulo, né? Vai acontecer quando eu passo pelo ângulo 2π dividido por raiz quadrada de 1 mais mb L ao quadrado. Isso significa que o pericentro está ocorrendo para um ângulo menor que 2π. Ou seja, eu chego no pericentro novamente antes de dar um período de revolução completo, né? Lembrando que o beta é a intensidade da nossa perturbação, né? Certo? Ou seja, a partícula vai voltar na ápside, né, depois que ela rodar um ângulo, este ângulo aqui, né, a partir de θ igual a 0. Mas dá para ver claramente que no nosso modelo de perturbação está acontecendo para um ângulo que é menor que 2π. Né?
Bom, ainda se o B for pequeno, né, se essa perturbação for realmente perturbativa mesmo, né, ou seja, se o resultado da força perturbativa é bem fraquinha comparada com o caso original, né, a gente pode fazer expansão da raiz quadrada que está aqui embaixo, né, ou seja, a gente pode fazer expansão do fator que depende de beta, né, a expansão da função 1 mais mb dividido por L ao quadrado na potência menos 1/2, no caso onde a perturbação é pequena, ou seja, que mb sobre L ao quadrado é muito menor que 1, né? Lembrando que B é da intensidade da força perturbativa, né? A gente conhece a expansão em Taylor desse tipo de função, né? A gente mostra que, basicamente, em primeira ordem, em U, basicamente essa função aqui é 1 menos mb dividido por L ao quadrado, multiplicado por 1/2, né? E temos aqui, então, a expressão da localização do ângulo polar associado com a localização da ábside, né? No caso da perturbação pequena, né? A gente consegue ver que o ângulo aqui está recedendo, a ábside está recedendo, né? Ou seja, a localização do meu pericentro e corresponde a um ângulo polar que é menor que 2π, né? Associado ao meu período de revolução. Ou seja, eu chego na ábside antes, né? A ábside original, né? Antes de fechar um período de revolução. Então, aqui a gente diz que a ábside está recedendo, né? Certo? Qual é que é a diferença dessa recessão da ábside, né? É justamente a diferença, né? 2π, lembrando, 2π é o período de revolução e a minha ábside está ocorrendo num ângulo que é menor que 2π, né? O shift, né, a recessão é 2π multiplicado por mb dividido por 2 L ao quadrado, certo? A cada período de revolução, a partícula, né, recede, né, o seu pericentro por este ângulo, né? Ou seja, essa é a velocidade de recessão do pericentro, né? A cada período de revolução, eu shifto o ângulo onde está localizado, né, o meu pericentro por 2π mb dividido por 2 L ao quadrado, certo? E só para encerrar a aula, eu só quero já antecipar, na aula que vem a gente vai analisar a precessão de Mercúrio, né? A precessão do periélio de Mercúrio, né? Ou seja, o periélio é o pericentro quando a gente está analisando gravitação, né? Eu vou supor, então, que essa velocidade de recessão aqui, né, que eu acabei de calcular, para esse modelinho de perturbação nosso aqui, né, ou seja, o 2π multiplicado por mb dividido por 2L ao quadrado, por período de revolução, seja esta quantidade aqui, ó, é 0,0942 10 na menos 3 radianos por ano, no caso terrestre, né? E eu quero escrever essa velocidade de precessão em unidades de segundo de arco, ou arco de segundo por século. Que essa é a maneira que os astrônomos escrevem, né, enunciam as velocidades de precessão, né? O que é velocidade de precessão? É justamente quanto é que a gente shifta, né, a cada período de revolução a localização angular da ábside, né? Nesse meu modelinho, a cada período de revolução a gente dá um shift, né? Recessiona 2π mb dividido por 2L ao quadrado, né? Vamos supor que, numericamente, no caso terrestre, seja esse o valor da velocidade de precessão, né? Na verdade, de recessão no nosso modelo aqui, né? 0,0942, 10 a menos 3 radiano por ano. Eu quero transformar isso para arco de segundo por século, né? Então, primeiro a gente vai fazer a mudança de radiano para segundo de arco, né? Então, a gente vai fazer mudança de unidades encadeadas, né? Radiano, primeiro para graus e depois para segundo de arco, né? A gente sabe que π radianos é 180 graus e também sabemos que 1 grau é 3.600 segundos de arco. Então, a gente consegue fazer a transformação de radiano para segundo de arco a partir desse produto aqui, né? E, finalmente, vamos transformar ano para século, né? 100 anos é um século, né? E aí a gente consegue escrever o 0,942, 10 na menos 3, radianos por ano, em unidades de segundo de arco por século. Isso dá 1,94, 10 na 3 segundos de arco por século, ou seja, isso é 1940, né? Segundos de arco, aqui a anotação para segundo de arco é 2
dois risquinhos, né? Um risquinho é minuto de Arco, né? E dois risquinhos é segundo de Arco, de círculo, e é dividido por século. Então, só para resumir, o que a gente viu na aula de hoje, estou encerrando a aula. Primeiro, a gente analisou as condições para estabilidade de órbita circular. Basicamente, a gente impõe que o raio de órbita circular é um ponto de extremo e esse ponto de extremo é um ponto de mínimo. Isso a gente mostrou que corresponde a duas condições de estabilidade, né? Depois a gente analisou o que ocorre quando, dado uma órbita circular estável, eu perturbo ela, e perturbação vocês já entenderam o que é, né? É uma força efetiva que modela a interação da partícula com outros objetos, além do campo mais central com que ela está atuando, né? Mais intenso, né? A fonte mais intensa. A gente viu que o resultado da perturbação é fazer com que a partícula tenha um movimento na direção radial que é harmônico, inclusive a gente consegue calcular o período dessa revolução, né? A gente conseguiu mostrar que eu vou ter trajetórias fechadas como resultado da perturbação, desde que a razão entre esses dois períodos, né, o de movimento harmônico radial e o período de revolução orbital, seja uma fração racional. Se ela não for fração racional, eu não vou ter trajetória fechada, eu vou ter só não vou ter trajetória fechada, vou ter trajetórias abertas, né? E aqui, para um determinado modelo de perturbação, a gente calculou explicitamente, né, a equação de movimento ou a equação da trajetória. No nosso caso, claro, eu fiz aqui um exemplo onde a perturbação é uma força atrativa, perdão, a força perturbativa é repulsiva e cai com o cubo da distância. Esse é um modelo de perturbação. A gente mostrou que, para esse modelo de perturbação, a ápside ou o pericentro, né? O pericentro recessiona, né? Ou seja, antes de fazer uma volta completa angular, ou seja, antes de fazer o período de revolução angular, a gente já passou pela ápside, né, pelo pericentro. Isso significa, então, que o pericentro está mudando de lugar a cada período de revolução, né? E a gente é capaz, então, de calcular essa velocidade de precessão, né? Entendendo quanto é que é o shift no ângulo, né? Associado ao pericentro a cada período de revolução, né? Na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar especificamente o caso do Mercúrio, né? A precessão do periélio, ou pericentro de Mercúrio, né? Que foi um dos pontos chaves para estabelecimento da relatividade geral do Einstein, a gravitação, né? A einsteiniana, né? A lei da gravitação geral de Einstein, né? A explicação da precessão do periélio de Mercúrio é um dos pilares experimentais da relatividade geral. Obviamente, a gente não vai derivar relatividade geral na aula que vem, né? Aí nós vamos pegar a expressão que o Einstein obteve em relatividade geral para a força de perturbação, tá? Basicamente, a força de perturbação vai ser a correção ao termo atrativo, lei do verso quadrado da distância, devido ao campo gravitacional intenso do Sol, né? Introduzimos essa perturbação e a gente vai mostrar que a introdução dessa correção relativística descreve corretamente a velocidade de precessão de Mercúrio, né? Certo? Em mecânica clássica, a velocidade de precessão não é descrita, mesmo fazendo um modelo bem sofisticado sobre a interação com os outros planetas, né? E o Einstein mostra que, para ser consistente com os dados experimentais, além da força efetiva da interação com os outros planetas, a gente tem que introduzir a correção do campo gravitacional intenso do Sol, que é só calculável na teoria geral da gravitação do Einstein, né? Que ele consegue calcular quanto é que é a contribuição dessa correção sobre a gravitação newtoniana, né? Então a gente vai fazer isso na aula que vem em detalhes e numericamente comparar os valores das velocidades de precessão clássicas e da correção com relatividade geral do Einstein, certo? Encerro a aula de hoje por aqui. Teve várias interrupções, tomara que não tenha muitos cortes na aula, mas encerro a aula de hoje e voltamos na semana que vem
começando com a precisão de PRL de Mercúrio, né? E também fazendo mais exemplos, né, sobre gravitação, mais exemplos práticos de exercícios de gravitação. E aí, na aula que vem, nos cerramos, né, a área de forças centrais e vamos passar para a próxima área, que é a área de sistemas de partículas. Né? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Encerrar, né, a forças centrais, com a precessão do PRL de Mercúrio, e começamos a nova área, que é sistemas de partículas. Certo, pessoal? Bom descanso, bom final de semana, bom feriado, bom descanso nesse final de semana. Voltamos na terça-feira, certo?